que esses associados de Chaitanya Mahaprabhu, eles já são pessoas especiais, são santos, são o que a gente chama de Nityasiddhas, eles são eternos companheiros de Krishna, eternos companheiros de Chaitanya Mahaprabhu na plataforma espiritual. Então já é dito que nesse momento, na casa do pai de Raghunatha Bhatta, Srila Raghunatha Bhatta Goswami, ele já recebia remanentes de Sri Chaitanya Mahaprabhu no final de uma praçada, ele já podia servir de alguma forma Sri Chaitanya Mahaprabhu. E foi muito interessante que nesse primeiro contato, como todos aqueles que tinham contato com Sri Chaitanya Mahaprabhu, eles ficavam totalmente aturdidos, né, e totalmente em êxtase de amor, e só conseguiam pensar em Chaitanya Mahaprabhu. Como o pai dele era um grande devoto, era uma família de devotos, Sri Chaitanya Mahaprabhu pediu para que ele nunca se casasse, para que ele continuasse o seu voto de brahmachari até o final da sua vida. E ele foi mandado pelo pai dele para Jagannatha Puri, onde ficava Sri Chaitanya Mahaprabhu após ele ter tomado o voto de renúncia, né? E a característica principal desse grande santo, né, de Raghunatha Bhatta Goswami, ele é chamado do Kirtana Acharya. Ele tinha a característica principal, um grande talento em recitar as escrituras reveladas de uma forma muito doce. Kirtan significa glorificar. A gente, quando canta aqui, a gente faz Kirtan, né, e faz Bhajan, né? Significa a gente glorificar em forma de canto, em forma de Harikatha, né? Então, ele tinha essa peculiaridade, porque esse Chaitanya Mahaprabhu também, ele pôde, antes do encontro, direcioná-lo para que ele estudasse as escrituras reveladas no seu humor mais profundo, porque os Vedas, a gente pode ter contato com os Vedas e fazer uma leitura totalmente diferente do humor devocional, do humor de Bhakti. Assim aconteceu com grandes santos na história de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Um célebre, né, desses acontecimentos foi Sarvabhauma Bhattacharya, que era um grande erudito da época, em Jagannatha Puri, inclusive, né, que ele mudou completamente a visão do que ele tinha do conhecimento das escrituras reveladas, né? Então, essa é uma característica desse grande santo que nós estamos falando. Ele era o chamado Kirtanacharya. Ele era capaz, de onde ele parava, ele recitava o Srimad Bhagavatam, recitava alguma escritura revelada, e as pessoas disseram que ele mudava a tonalidade do canto, fazia um tipo 4 tons, entendeu? Isso é tipo do Chaitanya Charitamrita. E outra grande característica que ele tinha é que ele era um perito cozinheiro, né? Então disse que ele era como Shrimati Radharani, assim como todos aqueles grandes devotos do Senhor, né? Shrimati Radharani recebeu uma bênção de Durvasa, que tudo que ela cozinhasse se tornaria néctar, né? Principalmente quando ela cozinhava para Krishna. E essa era a característica desse grande santo, Raghunatha Bhatta Goswami. Sempre que ele estava em Jagannatha Puri, ele teve o primeiro contato com o Chaitanya Mahaprabhu, e vocês veem que coisa interessante, que nós falamos desses Goswamis, não tem nada a ver a história da presença física durante muito tempo com o seu mestre, ou com o Chaitanya Mahaprabhu, ou com o representante do Senhor. Raghunatha Bhatta Goswami, ele teve contato com o Mahaprabhu 2 vezes durante 8 meses, na vida dele inteira. Ele teve 16 meses de contato. O primeiro contato foi esse, quando ele foi para Jagannatha Puri, e quando ele chegou lá, ele queria ficar lá, junto com o Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu falou o seguinte: não, você retorne, e você vai cuidar dos seus pais, e quando seus pais estiverem na idade já e partirem, nós vamos voltar a nos encontrar. E foi assim que aconteceu. Ele teve o primeiro contato, e depois ele retornou, cuidou dos seus pais, os seus pais abandonaram o seu corpo, e ele voltou novamente, e ficou mais 8 meses com Sri Chaitanya Mahaprabhu. E Sri Chaitanya Mahaprabhu é descrito, né, que ele, com essas dois talentos, assim, essas duas preciosidades, que era o canto e era cozinhar, diz que ele sempre estava cozinhando para Sri Chaitanya Mahaprabhu, e Chaitanya Mahaprabhu se deliciava com as comidas celestiais que ele cozinhava, né? E sempre que estava com Chaitanya Mahaprabhu e com outros devotos que andavam junto com Chaitanya Mahaprabhu, como Swarupa Damodara, Sarvabhauma Bhattacharya, Gadadhara Pandita,
ele estava sempre sendo solicitado para recitar, né? Por causa desse grande talento que ele tinha de fazer esse canto tão doce. Se Chaitanya Mahaprabhu pediu para que ele fosse para Vrindavana, e se ele se juntasse com quem? Com Rupa Goswami e Sanatana Goswami, que eram os ditos Goswamis mais velhos, né? Então Raghunatha Bhatta, ele foi para Vrindavana, e lá para Vrindavana ele continuou se desenvolvendo nos humores profundos, porque ele tinha como professores somente Rupa Goswami e Sanatana Goswami. Ali, da mesma forma, eram descritos vários passatempos onde ele, Rupa, Sanatana e outros grandes devotos ficavam escutando ele recitar o Srimad Bhagavatam, a sua forma tão doce. E uma grande característica desse grande santo, Raghunatha Bhatta Goswami, é que ele tinha uma capacidade assim tremenda, como todos os grandes santos Vaishnavas, como nós falamos de Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj. Ele era incapaz de perder o seu tempo falando sobre irmãos espirituais, das suas vidas peculiares, das suas vidas próprias, no sentido de fazer algum comentário, indicar alguma coisa, ver críticas e ver falhas. Isso é uma característica marcante dessa grande alma, porque ele representa Nityananda, ele representa o Guru original. O Guru original, no seu alto padrão, ele vê sempre no outro um servo de Krishna. Então, a despeito de todos os pontos que podem existir negativos, né, aquilo ali não é o ponto de maior relevância, né? Então ele sempre focava, como Bhakti Pramoda Puri, esses santos todos Vaishnavas, a gente comete os nossos erros, mas eles sempre olham a nós como os devotos eternos de Krishna. Então, quando nós pensarmos em Raghunatha Bhatta Goswami, pensarmos sempre nessa doçura. Ele não escreveu como os outros Goswamis, que era uma das coisas pedidas, né, que fosse escrita, a literatura vasta. Ele não escreveu, e ele cuidou, ele recebeu um templo de Radha Govinda, né, em Vrindavana. Muito interessante que o corpo dele, diferente dos outros Goswamis, não foi colocado em Samadhi, né, entre aspas, no Samadhi do seu corpo inteiro. O corpo dele foi cremado, porque é uma peculiaridade da história da biografia desse grande Vaishnava. O próprio Jiva Goswami, que é um dos 6 Goswamis, fez cremou o corpo em função de daqueles problemas dos muçulmanos naquela região e perseguições e coisas do gênero. Então, por preservar o corpo desse grande Vaishnava, ele foi assim feito para que coisas piores não acontecessem. Mas, de qualquer forma, o Samadhi, sobre a forma transcendental da sua forma como cremação, ela se encontra hoje no Radha Kunda, e, se eu não me engano, também tem um Pushpa Samadhi no Radha Damodara, em Vrindavana. Então, esse é o primeiro Vaishnava que a gente glorifica, Raghunatha Bhatta Goswami. Que a gente tenha sempre, peça misericórdia a esse grande Vaishnava, para que ele possa nos abençoar em serviço humilde, perfeito, e que o nosso canto, o nosso Kirtana, seja um canto sincero, um canto de amor verdadeiro, e que toda vez que nós pudermos cozinhar para oferecer, a gente ofereça com esse humor de Raghunatha Bhatta Goswami, né? Já está. Bom, eu vou tentar resumir assim a história de Raghunatha Das Goswami. Ele representa assim muito da nossa escola filosófica, né? Raghunatha Das Goswami é simplesmente incrível, porque nós temos, dentro da escola nossa, nós temos 3 etapas importantes, que a primeira se chama Sambandha, que é nós estabelecermos o relacionamento, né? Abhideya significa o processo, e Prayojan, que é Krishna Prema, amor a Krishna, é a terceira etapa, né? E cada uma dessas 3 etapas ela é representada por um desses Goswamis e uma deidade específica. Então, Sambandha, que é o nosso relacionamento, é Krishna como Madana Mohan, né? E o representante desse processo de Sambandha é Sanatana Goswami.
O processo que é a abdeia, né, ela é representada pela deidade de Govinda, de Govinda. E quem representa é Rupa Goswami. E abdeia, que é a meta, que é Krishna Prema, é Raghunatha Das Goswami, que nós vamos falar agora, na forma de Gopinath. Né? Raghunatha Das Goswami, esse grande santo Vaishnava, que é sem precedentes, ele basicamente, como alguns sannyasis dizem que Swami Maharaj ele falava, que a gente pode colocar no mundo quem é o homem mais rico do mundo. Talvez Bill Gates, Harrison Ford, na época de Prabhupada, ou seja, os bilionários. Então é dito que Raghunatha Das Goswami, ele era o filho único de uma família bilionária. Né? Ele tinha basicamente dois tios, né? E esses dois filhos eram aristocratas, latifundiários e não tinham nenhum herdeiro. Então, o único herdeiro que tinha, quem era? Raghunatha Das Goswami. Mas o mais interessante é que os pais, eles eram devotos do Senhor, eram os devotos de Krishna. E eles tinham, inclusive, sacerdotes de alto gabarito, né? Inclusive vindo da linhagem de Advaita Acharya, que é o grande companheiro do Panchatattva de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E esses sacerdotes, né, que Yadunandanacharya, tinha Balaramacharya, tudo em vida espiritual. Raghunatha Das Goswami, ele representa aquele que nos ensina que no ABCD da nossa vida espiritual, o A, como a gente fala, sempre significa associação. Nós estamos falando hoje, Serginho, sobre isso, né? Tudo em nossa vida é associação. Com quem estamos nos associando, né? Porque ali existem trocas de matéria mental, troca de humores. Então, para nós entendermos a importância, apesar que essas grandes almas, elas, na realidade, Raghunatha Das Goswami, ele é Rati Manjari. Ele é uma Manjari transcendental do mundo espiritual, uma eterna serva de Shrimati Radharani. Raghunatha Bhatta Goswami, ele é Raga Manjari, também é uma Manjari, é uma eterna associada de Shrimati Radharani. Então eles vêm e fazem o papel de pessoas relativamente simples, mas a gente já consegue ver pela história que eles são totalmente extraordinários. E principalmente qual é a característica dessas grandes almas? Caem no mundo, mas o mundo não representa absolutamente nada para eles. É como se eles fossem literalmente extraterrestres nesse mundo, né? Então, é aquela história, a família de Raghunatha Das Goswami, porque tá no próprio Chaitanya Charitamrita é dito, apesar de eles serem ditos devotos, receberem sadhus, você receber devotos, receber brahmacharis, você ter um encontro com os devotos e tudo, não quer dizer que você seja verdadeiramente um devoto. Mas não é auspicioso fazer isso em casa? Maravilhoso. O exemplo que está sendo dado aqui é que é dito que os pais deles, apesar de serem devotos, mas eles não eram aqueles devotos do nível. Entendi. Eles tinham ainda concepções materialistas. Eles recebiam aquela história, você recebe pessoas auspiciosas na sua casa, mas é por amor a Krishna ou para você ficar bem na fita? Tirar uma foto no Face, mostrar que você tem muitos amigos, que você, está entendendo? Então você pode ser um devoto, mas você não é um devoto lato sensu, estrito sensu, no sentido de qualidade. Você está preocupado com a social, é como o pessoal brinca, papagaio de pirata, né? Você quer ficar bem na fita. Porque se você vê de repente que você vai ter uma escolha, e você tem um guru, que é um guru que tem 30 mil seguidores, e o seu guru tem 2 seguidores e vive no Radhakunda, você vai olhar assim, puxa vida, o melhor deve ser o que tem 30 mil. Mas nem tudo na vida é assim em termos devocionais profundos e verdadeiros. A gente sempre fala isso aqui. Ninguém está desdizendo quantidade, mas nós estamos dando valor à qualidade. Isso nós temos que estar muito atentos, né? Porque coisas muito preciosas estão em pequenos frascos. Coisas preciosas, já é dito, né? Muito poucos vão poder tocar. Mas sobre a visão do absoluto, tudo é perfeito. Quantitativamente e qualitativamente, porque nós vamos estar onde devemos estar na hora certa, no momento certo. Então, voltando para a história, quem foi a primeira pessoa que os sacerdotes da casa desse grande santo
levaram ele para ter contato e associação. Namacharya Sila Haridas Thakur. Sila Haridas Thakur, ele simplesmente, quando nós falamos aqui, vou lembrar para vocês, foi aquele que foi testado 2 vezes pela prostituta. Esse aqui? Esse é Bhaktivinoda Thakur. Namacharya Sila Haridas Thakur, a gente só tem fotos representativas dele. Ele é do período de Chaitanya Mahaprabhu. Ele é aquele que a gente chama de Namacharya, que ele é o Acharya dos santos nomes. Ele cantava 300.000 santos nomes todos os dias. Ele cantava 3 lakhs, né? Então, o primeiro contato, quando ele estava pequenininho, ele teve contato no colo de Haridas Thakur e começou a aprender a cantar os santos nomes. Então, olha a primeira associação dessa grande alma, Haridas Thakur. Então, a gente tem que entender que, tipo assim, a associação é tudo. E nós temos que ter sukriti para termos associação de alto nível e para nós sermos estimulados. Logo em seguida, a partir disso, uau, que potência ele pegou na sua caminhada. Chaitanya Mahaprabhu em Shantipur, um lugar que nós visitamos durante o Parikrama de Nova Dwipa, onde fica Shri Advaita Charya. Ele por ali passava, né? E Shri Advaita Charya, que tinha ligação com os sacerdotes que eram da linhagem dele como discípulos, e a Nandana-charya, que eram sacerdotes da casa de Sri Raghunath Das Goswami, naquele momento o pai de Raghunath Das Goswami estava nesse local que Chaitanya Mahaprabhu estava vindo de Jagannath-puri para ir para Vrindavana, e ele passou por ali. Quando passou por ali, foi o primeiro contato de Raghunath Das Goswami com Chaitanya Mahaprabhu. E quando ele teve esse primeiro contato com Chaitanya Mahaprabhu, foi assim, enlouquecedor. A descrição é belíssima, porque ficou uma criança totalmente fora do ar. 2 almas que se encontram, não é? Ou não? Sim, eles são eternos associados, né? Os associados eternos de Krishna, como nós somos associados de Krishna também, né? Nós estamos no processo. A nossa única pretensão é nos encontrarmos um dia com o Senhor. Não tem, é esse. Então, quando existe esse encontro foi extremamente transcendental, né? E a partir daquele primeiro contato, é dito que aquele jovem ele ficou totalmente assim, enlouquecido de amor divino e êxtase de amor divino. E ele só pensava, quando eu teria a oportunidade de me encontrar de novo com Chaitanya Mahaprabhu. E é descrito, né, que ele cai aos pés de Chaitanya Mahaprabhu, que ele desmaia prostrado naquele momento. E de alguma forma, naquele momento, no primeiro contato, ele pôde servir Chaitanya Mahaprabhu, trazendo crachada, lavando a sua roupa, estando ali junto, escutando aquelas reuniões e recebendo uma coisa que é poderosíssima, os remanentes diretos de Chaitanya Mahaprabhu. Segundo contato que ele teve, ele já tinha 18 anos. E ele soube que novamente, naquele zum do bate-corredor transcendental, Chaitanya Mahaprabhu está passando de novo por Shantipur, na casa de Advaita. Só que nesse momento ele ficou tão enlouquecido de Raghunath Das Goswami, uma família que é comparada, alguns dizem, como se fosse o rei Indra, de tão rica, tão opulenta, o seu palácio transcendental do senhor Indra, um semideus. A família, porque ele o tempo inteiro tentava escapar de casa para querer ir para Jagannath-puri para estar com Chaitanya Mahaprabhu. A família estabeleceu um séquito de guardas, mais de 12 guardas, ficavam vigiando o menino 24 horas, dormindo, acordado, o que fosse, porque ele sempre tinha roubos de querer arrumar um jeito de fugir e ir com Chaitanya Mahaprabhu. E é muito interessante que a mãe dele fica assim enlouquecida e pede para o pai dele, por favor, amarre esse menino. E é muito interessante que, tipo assim, um pouco antes disso tinham arrumado, como dizem o meu Gurudeva e todos os santos Vaishnavas, arrumaram uma cerimônia para que eles se casassem. E arrumaram basicamente uma semideusa. Dizem que é uma Miss Universo. Uma devota, uma mulher belíssima, né? Então, o pai dele respondeu para a mãe, mas se as cordas de toda essa riqueza, se as cordas das riquezas de Indra, se as cordas da mais bela mulher, o que cada um ser humano na sua forma condicionada quer nesse mundo, senão uma mulher belíssima e toda a riqueza do mundo, que são as opulências do Senhor. Ele
Aí o pai dele falou assim, mas se ele não é aprisionado a essas cordas, que corda eu vou aprisioná-lo? Agora ele já foi aprisionado pelas cordas do amor de Chaitanya. O que eu posso fazer? E aí foi muito interessante que nesse segundo contato, finalmente, Hare Krishna, o pai dele falou assim, ok, vá lá ver, mas vá e volte, né? 2V, como dizem, né? E ele mandou um bando de guardas junto com eles. E esse encontro, o que acontece? Srila Gurudeva e os grandes santos Vaishnavas dizem que sempre que existe sinceridade e desejo para se alcançar o mestre espiritual, se alcançar Krishna, boa associação, todos os arranjos vão ser feitos para que você alcance isso. Esse é o pensamento que nós deveríamos ter 24 horas, inclusive nessa aula de Raghunath Das Goswami, meu Gurudeva fala assim, vocês querem nessa vida encontrar Krishna, serviço a Radha Krishna, serviço aos seus associados, então vivam uma vida como Raghunath Das Goswami. É pesado. Ele pede um padrão muito elevado. Eu não tenho essa capacidade não. Mas é aquela história. Mais importante é nós sermos humildes, entendermos que o esforço não é um esforço próprio da nossa vontade, que isso depende de misericórdia. Misericórdia do Guru, misericórdia desses encontros, porque quando nós falamos desses grandes santos, eles estão presentes. Raghunath Bhatta está presente. Raghunath Das Goswami está presente. Eles podem fazer isso. Os nossos mestres, os nossos Sikshas Gurus, os nossos Diksha Gurus, os nossos Harinama Guru, sejam eles manifestos ou imanifestos, eles podem fazer isso. Mas para a gente conseguir ter essa misericórdia, tem que haver sinceridade e desejo profundo. Ninguém alcança absolutamente nada nessa vida material se não tiver desejo. E se não for sincero com o seu desejo. Vem do coração, né? Se você quer passar por uma prova, se você quer alcançar alguma coisa, se você quer comer um doce, se você quer preparar qualquer coisa, da coisa mais idiota, você tem que ser sincero e desejo, porque isso não acontece. Não tive tempo, não está dando não, você é um papai dormir. Você não tem desejo, você não é sincero. É simples. Mas o meu Gurudeva diz isso, a primeira coisa da sua vida, seja sincero com você mesmo, veja o patamar que você se encontra. Porque a pior coisa é o insincero, que é duplo hipócrita. Esse é o veneno da vida. Então, quando ele encontra, ele chega para Chaitanya Mahaprabhu e ele fala, Hare Krishna, por favor, me livre dessa condição. Eu quero estar com você. Eu não quero mais continuar nessa vida que eu vivo. Se Chaitanya Mahaprabhu, ele fala para ele no Chaitanya Charitamrita, 2.16, acalme-se, retorne para a sua casa e não seja um louco insensato. Leva tempo, pouco a pouco, para se cruzar o oceano da existência material. Não faça um show de renúncia falsa, a chamada renúncia do macaco. Simplesmente para quê? Se exibir para os outros. Eu sou um brahmachari, eu sou agora um grihasta muito elevado, e agora eu fui iniciado por um grande mestre, e agora eu sou um renunciado, e estou renunciando. Estou salvo. Ei! E ele pede, fixe em Krishna internamente. E lide externamente com o mundo de forma apropriada. Por quê? Não irá demorar muito. Krishna irá fazer um arranjo e irá liberá-lo. Então, Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Senhor, ele dá a instrução que tudo como a gente fala, quando a gente fala desses grandes santos aqui, isso aqui não é historinha da carochinha. Nós temos que ter exemplos, é por isso que eles manifestam esses passatempos. Isso aqui é lila. Lila significa não tem karma, não tem ação e reação, é para ensinar a nós. Então ele fala o seguinte, você está querendo renunciar, a gente escuta muito isso, estou doido para ir para Vrindavana, vou transformar a minha vida e servir o meu Gurudeva. Não aguento mais. Então o que o Gurudeva diz? Sair de casa não fará você se ligar a Krishna. Isso é totalmente externo. Isso significa o quê? O que a gente chama da renúncia do macaco. E aí ele fala, por que a gente fala renúncia do macaco? Porque a gente vai a Vrindavana, como é que estão os macaquinhos?
Não tem casa, nós já falamos isso. Pulam de árvore em árvore, estão peladinhos, renunciados, total. Né? Não tem vestimenta, né? Como um mendicante, né? Não bota roupinha, estou lá pulando. Né? Roubando as comidinhas. Mas aí esse é o problema, já começa. Porque eles estão pensando, onde eu vou pegar essa comidinha? Então a mente já é agitada. Você vê que os macacos são agitados. E eles são agitados somente quando tem o quê? Que é aquilo que testou Lamacharya Haridas Thakura, as fêmeas. Eles ficam danados. Brigam, correm, pulam em cima do outro, uma agitação danada. Lá em Vrindavan a gente vê isso. Roubam, estão sempre agitados, brigando. Principalmente quando tem relação à questão das fêmeas. Então o Gurudev me fala o seguinte, que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da nossa vida. Né? As pessoas querem amar a Krishna, mas elas querem amar a Krishna, estar no local onde diz que está Krishna, mas ao mesmo tempo a vida dela é um verdadeiro caos. Então o amor que ela quer desenvolver por Krishna é uma grande fuga do caos que ela vive. Ela nega o parceiro, nega o companheiro, o lugar é péssimo, o trabalho é péssimo, mas a pessoa não quer se autocorrigir, ela se transforma em absolutamente nada. É muito mais fácil você botar a culpa no ambiente, tudo é um lixo, né? E eu vou agora para Vrindavana. E o que a gente vê com as pessoas que vão para Vrindavana, voltam de Vrindavana, doida, enlouquece por lá, voltam para cá, como eu tenho irmãos espirituais que dormiram num quarto comigo em Govardhana e que nunca mais eu vi. Já vi outros irmãos. Por quê, Prabhu? Porque, tipo assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E sermos muito sinceros, né? Em darmos isso aqui que é ensinado, né? É gradual. Gradual não quer dizer também é devagar, devagarinho, vamos deixar para a próxima vidinha, que também isso é uma outra desculpa, né? É a teoria que todo mundo fala assim, tenho mais uma, né? Essa vida, eu escuto muito isso dos meus irmãos espirituais. Vamos coletar só um sucritezinho, tá muito bom, eu sou muito condicionado. Né? Isso é o discurso do fracassado. O fracassado está tão entupido de anarta, que é mais fácil ele ficar se debulhando nos seus anartas e nadando neles do que querer ver a pureza. Porque quando ele tem que se deparar com a sua própria pureza, ele vai ver que ele tem que jogar a carga ao mar. Concepções falsas, interesses, inveja, ciúme, raiva, apegos. O Raghunath Goswami já está pronta, né? Sem sombras, né? Então o que ele faz? O pai fica super feliz porque ele recebeu essa instrução de Mahaprabhu. O que ele ia fazer? Ele ia contra o Guru? Chaitanya Mahaprabhu? Não. Então o que ele foi? Ele foi para casa totalmente diferente. Parecia um homem de negócios. O pai e a mãe acharam um espetáculo de Jagadish. Falaram assim, puxa, esse menino veio diferente. Hein? E aí foi muito interessante que ele começou a se envolver nas questões da casa. Eram aristocratas, latifundiários. Teve inclusive um problema com o fisco, porque eles eram fiscais, eles cobravam os impostos na região. Né? E teve um problema que desde aquela época, o pai dele, que era um devoto, eu estou falando, ser devoto. Não quer dizer nada. Devoto. Né? Existem pessoas que estão se esforçando para ser devotas, mas quando a gente fala assim, devoto, no senso totalmente puro, são essas grandes almas. Mas isso não quer dizer que você vai falar assim, não, devoto, não. É por isso que a gente estuda o Padeshamrita, que é o canista, que é o Madhyama e que é o Uttama. A gente vai aprendendo. Né? Se você não sabe quem é quem, você trata todo mundo igual. Você não sabe tratar o Guru, você não sabe traturar o outro que é o Madhyama, porque você não sabe o que é isso. É por isso que a nossa filosofia é muito profunda. Ela não é só cantar Hare Krishna e ser feliz. Você vai cantar Hare Krishna e ser feliz, mas todos os grandes mestres falam, vocês têm que mergulhar em Tattva Siddhanta. Vocês têm que ter conhecimento filosófico. Como é que vocês pregam a sua filosofia? Aí o que o pessoal acha? É um bando de Haribol, um bando de hippie. É fachada. Hippiezinho que está feliz, fuma, vive uma vidinha. Então, tipo assim, a pureza doutrinária da nossa filosofia está com o exemplo de cada um daqueles que está dentro da filosofia. Usam Krishna, né? Para se refugiar. Tipo assim, isso aí, a gente sempre tem que tentar ver isso. Pegando o nome de Raghunath Das Goswami, Bhaktivinoda Puri, isso não é uma crítica. Crítica é quando você vê algo e você aponta, e você malbarata, e você não traz nada positivo, você fica amaldiçoando aquela situação.
Uma coisa é você observar fatos, né? E que você comenta algum fato, mas sem um tom pejorativo. Aprendendo, né? Exatamente. Aprendendo. Então, tipo assim, ele voltou lá, teve até um problema no fisco que o pessoal lá da região foi prender os 2 irmãos, o tio e o pai dele. E quando chegou lá, quem é que estava na casa? Raghunath Das Goswami. Não tá, os seus pais não estão aí não, seu tio está aí não? É você mesmo. Foi preso. Foi preso e quisiam torturá-lo, pedindo para que ele falasse. Mas Raghunath Das Goswami, ele tinha o próprio Krishna dentro dele, tinha o próprio Chaitanya Mahaprabhu dentro dele, ele era uma santa, né? E a prerrogativa naquela prisão que aconteceu, ele começou a falar com o carcereiro, ele começou a falar assim, puxa vida, mas nós estamos na mesma vila há tanto tempo, a descrição é muito bela. Ele começou a fazer um enlace naquele carcereiro, que o carcereiro ficou assim, é mesmo? Então, de repente, eu acho que você é meu filho. Né? Tudo bem, não tem problema. Então, vamos fazer o seguinte, ele liberou Raghunath Das Goswami, então vamos fazer um encontro harmônico com seu tio e com seu pai. E vamos conversar com ele sobre essas questões do fisco. E aí, os pais estão encantados com aquele super filho. Mas ele fazia o que, gente? É isso. Sabedoria. Externamente era um papel. Sabedoria. Internamente ele estava chorando. Quando eu vou encontrar Chaitanya Mahaprabhu novamente? Quando eu vou encontrar Chaitanya Mahaprabhu? Mas a gente só vai a Krishna com os bons exemplos também. Né? Ele estava até chamando o pai e a mãe com o próprio exemplo. Porque a associação é tudo. Ele teve a associação de Haridas Thakur, teve a associação com Chaitanya Mahaprabhu, e ele se alimentava em isso é que nós temos que ter em mente, né? Quando ele pede para ele seguir, né, e ficar externamente fazendo seus papéis, é o que nós temos que fazer perante a sociedade, todos nós vivemos externamente o que nós devemos fazer, mas com muita cautela, porque nós não temos poder para demover certas situações, frequentar certos locais. Não, estou protegido, vou. Não. Gente, a gente vê em coisas pequenas, a gente acaba de escutar um Harikatha, onde você se abastece, mas você vai sentar para tomar prachada, digo isso por mim, começa para de álcool. Os assuntos mais fora da curva. E aquilo, se bobear, alimenta até meia-noite, 1h da manhã. É ótimo. Rock in Rio foi ótimo. Né? Fulano, Beltrano, Ciclano, pá. Quando tu vê, já foi. Porque isso é associação. Né? Então a gente tem que sempre tentar estar absorto nesses humores. E isso parece, num momento, que você está vivendo uma vida careta. Você é um chato. Você é um antipático. Mas aí é aquela história, o que você quer verdadeiramente para a sua vida, você tem que ser sincero com você. Né? Por isso que existem vários locais de pregação, existem vários humores, vários pregadores, existem vários humores de devotos. Como dizem os grandes santos Vaishnavas, aves de mesma plumagem voam juntos. Você não pode botar uma galinha junto com um pombo, você não pode botar uma avestruz, entendeu? Você não pode botar uma ave de rapina junto com uma pombinha. Vai comer, vai dar ruim. Então é por isso que a gente está sempre se associando em sadhu sangha. Isso é pedido e ele recebe essa instrução de Chaitanya Mahaprabhu, para a gente sempre estar associado em pessoas com mentalidades afim, com o mesmo propósito. Isso é muito importante. Então ele seguiu perfeitamente esse papel, mas ele estava dentro, querendo encontrar Chaitanya Mahaprabhu. E é o que Gurudeva falou. É esse o nosso pensamento 24 horas. Quando, Gauranga Bolite Rabei Pulaka Sharira, quando eu me arrepiarei, quando lágrimas jorrarão nos meus olhos, quando eu encontrarei o Senhor da minha vida. Esse é o amor de Chaitanya Mahaprabhu em êxtase de amor divina. Krishna, 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 ele desmaiava. E desmaiava no Gambira, desmaiava na frente do templo de Jagannatha. Ele estava o tempo inteiro, sabe? Tudo que ele olhava, ele via Krishna. E assim era, mas isso é internamente, não é um papel externo. Está entendendo? Assim que nós devemos estar. Eu estava conversando outro dia com o motorista, porque a gente se lamenta do nosso estágio, da nossa condição. Eu queria poder fazer uma prescrição médica totalmente dentro da plataforma do absoluto, onde naquele momento eu estivesse fazendo uma prescrição, mas que o pano da minha mente de fundo fosse o próprio Senhor.
no êxtase do seu amor. Mas a gente não consegue fazer isso porque a nossa mente é fugidia, seja algum médico ou com alguém com o que tiver. Rapidamente você sai. E quando você sai, você perde. Quando você perde energia espiritual. Como a mente ela é condicionada e o ser é condicionado, ele tem gosto por aquilo. E quando a gente vai escutar Harikatha, cantar os santos nomes, as pessoas essa mesma chata. Então vamos fazer um encontro para a gente tomar uma praçadinha e bater um papo. Aí fica ótimo, é o dia inteiro. Mas de repente fazer um kirtana, cantar, escutar sobre esses Vaishnavas. Que horas vai ser a praxada? Assim, que horas vai começar? Que não sabe. Muito bem. E aí o que acontece? Que é um outro ensinamento para nós todos. Está aqui o casamento com a bela mulher e a coisa acontecendo. Quem é aquele que nos leva a Radha Krishna? Quem é aquele que nos leva a Chaitanya Mahaprabhu? Quem é? O Guru. É o Guru? Quem é o Guru original? Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Senhor. O irmão dele. O irmão dele é? Nityananda Prabhu. Damodara? Não, né? Nityananda Prabhu, quando a gente fala de Nityananda Prabhu, a gente fala de Nityananda, que é igual a Baladeva e Balarama, que é igual a Lakshmana. Ou seja, Krishna sempre que vem, ele vem com a sua contraparte, que representa Sandhini Shakti, que é o Guru original. Krishna quando vem, ele vem com Baladeva e Balarama. Chaitanya Mahaprabhu quando vem, ele vem com Nityananda. Então Nityananda, ele representa Adguru, o mestre espiritual original. E ele estava passando nas mediações do local chamado Panihat, né? Raghav Pandit, na casa de Raghav Pandit. Logicamente, tudo um arranjo, né? Ele estava indo pregar Nityananda Prabhu com todos aqueles que o seguiam por mando de Chaitanya Mahaprabhu. E naquele lugar, é óbvio, já sabiam quem estava na proximidade, Raghunatha Das Goswami. E aí foi muito interessante que ele sabia que Nityananda estava passando ali. E ele falou assim, é agora, é a minha chance, né? Então o que ele faz? Ele atravessa a região dele, como agora ele já está mais livre, né? Sem os guardas. É descrito uma cena muito bela, onde Nityananda Prabhu está sobre uma bela árvore da Bengala, né? Sentado às margens do Ganges, né? Numa plataforma com todos os seus discípulos, né? Cantando os santos nomes do Senhor. E naquele momento está vendo assim, ei, Nitai, olha quem está lá, Raghunatha. E aí ele está assim de longe, assim, ei, Raghunatha. Aí diz que ele chama assim, seu ladrão. Porque toda pessoa que de alguma forma rouba, ela fica distante e procura se esconder. E Raghunatha Das Goswami não se achou digno, né, de ver o próprio Senhor Nityananda, né, e ali chegar e se aproximar. E uma outra visão que os acharyas dizem quando ele chamou de ladrão é porque ladrão é aquele que rouba uma propriedade que não é sua, né? Porque ele já queria estar com Chaitanya Mahaprabhu sem o Guru, sem Nityananda. Não tem como. E aí ele falou assim, todo grande bandido deve ser castigado quando ele rouba alguma coisa. E eu vou lhe dar um castigo. O que o mestre espiritual dá para nós, que é dito entre aspas o castigo, mas é aquilo que faz você se purificar? Seva, serviço. Então ele pediu naquele momento, no grande festival que acontece. Krishna Das Kaviraj? Não. Então o que ele faz? Ele pede para que ele organize um grande festival para servir todos daquela localidade e os discípulos que estavam junto dele, que é o chamado Tiradhari Mahotsava. A gente celebra aqui, que é o festival do arroz doce. Isso na Índia é impressionante. E não tem arroz, eu não gosto de arroz doce, mas não tem arroz doce melhor que eu digo, como os Hare Krishna. Meu Deus. É um arroz chatinho, e a descrição desse festival, gente, é assim, extraordinária. É um festival belíssimo, por quê? Ele tinha muitas posses e o pai dele não se precavia em relação a dar um dinheiro para Raghunatha, né? E todo mundo sabia que ele era muito rico. Todo mundo começou a espalhar pela cidade inteira que até aquele grande festival, né?
E a quantidade de gente que foi chegando foi uma coisa assim impressionante, né? E a característica desse festival é que era um pote, eram dados 2 potezinhos de barro para os participantes, né, que estavam ali chegando. Um recebia leite com esse arroz, que é um arrozinho chato, né, com algumas especiarias, e o outro era um iogurte, como se fosse um leite condensado e um outro iogurte. Levavam bananas, cânforas e algumas especiarias transcendentais, né? Então todo mundo chegava com seus potinhos. A descrição do festival é que, tipo assim, tinha gente até inclusive dentro do rio Ganges, com os potes, de tanta gente que tinha. Foi uma multidão, né? E o mais interessante é que Nityananda Prabhu, o próprio Guru original, o que ele fez naquele momento? Ele mentalmente chamou Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu se fez presente no festival. Pouquíssimos podiam ver. Nityananda Prabhu, dizem que todo mundo cantava, que a gente canta, né? Mahaprasade Govinde Nama Brahmani Vaishnavi. Todo mundo cantava os santos nomes, era um grande festival. E diz que nesse momento, sentado assim juntos, né? Nityananda, ele pegava assim no pote, dava assim, como se fosse para alguém, mas ninguém vinha, era Chaitanya Mahaprabhu, né? E eles saíam andando entre as pessoas que estavam naquele festival, totalmente em êxtase. Porque o serviço devocional que estava sendo feito, serviço significa o seu amor, né? Raghunatha Das Goswami daquela história, nós estamos falando aqui em quantidade, concorda? Quantidade. Mas a qualidade dessa quantidade de seva que ele estava fazendo era extraordinária, né? Tanto é que o que aconteceu, depois daquele festival, esses potes que foram comidos basicamente por Nityananda Chaitanya Mahaprabhu foram dados a Raghunatha Das Goswami. Raghava Pandita chegou para eles, né, que era o anfitrião daquela região, e falou o seguinte, quando chegou lá e viu o festival, falou assim: puxa, mas eu cozinhei uma grande praçada na minha casa, Nityananda, para receber vocês e todos os seus devotos que estão lhe acompanhando, né? Mas pelo que eu vi, você está aqui agora com um grande Mahotsava, um grande festival acontecendo. Ele falou assim: mas eu sou como um vaqueirinho, né? Ele é Baladeva, né? Então a descrição desse passatempo é como se fosse Radha e Krishna às margens do Yamuna, é o passatempo em Vrindavana, né? Dando comida, trocando comida, né? Naquele grande festival. Então ele falou assim: como um bom vaqueirinho, eu gosto de fazer um piquenique junto com meus amigos. E foi isso que ele fez. Ele falou assim: ok, então eu aguardo a você na minha casa. E quando chegou lá, a descrição é que teve um Kirtana transcendental, e mais uma vez, sempre que Nityananda Prabhu dança, Chaitanya Mahaprabhu está presente. Chaitanya Mahaprabhu estava ali presente. Esse grande santo Vaishnava que recebia na casa, ele também tinha uma bênção extraordinária de tudo que ele cozinhava era néctar, que esse é o humor, quando a gente vê nos templos, né? Quem cozinhou? Shrimati Radharani, né? É sempre falado isso, né? Porque esse é o humor perfeito, porque esse é o humor da bênção, esse é o humor da doçura, porque Krishna, em verdade, a gente já falou aqui, ele tem as 6 opulências. Krishna, em verdade, ele tem fome do que você vai cozinhar, Serginho, para ele, sinceramente. Não. Ele tem fome do nosso amor. Então é isso que ele quer. Ele não quer, tipo assim, a gente tem vários passatempos, a gente leu aqui, né, Vidura, né, onde a devota deu a própria casca da banana, né, e Krishna não parava de comer aquela casca, né, tão nervosa que ela ficou, mas a devoção do amor que ela tinha por Krishna. E ele tinha acabado de vir de um banquete que Duryodhana tinha acabado de oferecer para ele. E ele refutou. Mas ele foi comer a casca da banana da devota, porque era cheio de amor. Então, a partir disso, eu vou avançar. Raghunatha Das Goswami, ele vai para a casa de Raghava Pandit. E quando ele chega lá, aquele festival noturno acontece de forma esplêndida. E no dia seguinte, Nityananda Prabhu vai de novo para aquela árvore, para aquela grande figueira, e aí diz que Raghunatha Das Goswami se joga aos pés dele, para tentar entender aquilo tudo, se aquilo foi bem sucedido, se aquilo não foi bem sucedido. E aí na realidade diz que Nityananda Prabhu coloca o pé na cabeça dele assim, e fala assim: Chaitanya Mahaprabhu teve presente, o seu seva foi aceito,
e muito em breve você estará partindo e terá contato pessoal com Chaitanya Mahaprabhu. Ele volta para casa, no palácio dele já não dormia mais dentro de casa, já dormia muito tempo fora de casa, que ele não se identificava com toda aquela opulência. E aí, Yadunandanacharya, que era o sacerdote que fazia as adorações na sua casa, o Pujari, que é quem fazia a adoração, sumiu. E ele foi até Raghunath Das Goswami e falou assim: poxa, você podia me ajudar, já era noite, você podia me ajudar para a gente ver se a gente consegue achar esse Pujari, seria interessante, porque você é muito hábil, tente convencê-lo de alguma forma, se aconteceu, para ele continuar com o seva dele. Ele prontamente falou: ok. Já era noite, os guardas dormindo, ele estava saindo do palácio com quem? Com o mestre, com o sacerdote. Aquilo não chamou nenhuma suspeita, né? E no meio do caminho ele falou assim, né? Não, fique tranquilo, eu vou resolver isso sozinho. E nisso que falou isso, ele pegou o caminho e foi direto para Jagannatha Puri para encontrar com Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então Krishna fez o arranjo para que ele pudesse sair do castelo. E o que ele fez? É descrito que ele pegou um caminho totalmente alternativo. Shivananda Sena, que é aquele que fazia todo o parikrama de pessoas que iam vir de Vrindava para Jagannatha Puri, ele seguia um caminho que todo mundo fazia, ele era como se fosse o guia turístico. E o pai de Raghunath Das Goswami fala, com o Shivananda, ele fala porque ele deve ter seguido o Shivananda. Mas não. Diz que Raghunath Das Goswami entrou por uma floresta densa. E uma viagem deveria ter sido feita em 30 dias, ele fez em 12 dias. Em 12 dias, só 3 vezes ele se alimentou. De tão absorto que ele estava nesse encontro, ele não parou em sequer um minuto e continuou totalmente assim, sabe? Absorto e pleno, né? Por onde ele passava, todo mundo... Ele foi pelo meio de uma floresta, né? E tipo assim, ele parava às vezes em algum local que ele parou, é descrito que ele ficava num cocheiro, num estábulo. E oferecido um sorinho de leite para ele, ele tomava e ele seguia. E aí foi muito interessante, que eu vou avançar a história desse grande Vaishnava. Acaba que com essa bênção ele finalmente chega a Sri Chaitanya Mahaprabhu. E a partir do momento em que ele encontra com Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele consegue ficar 14 anos na intimidade de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E ele é colocado sob a tutela de Swarupa Damodara, que é a Lalita, dos passatempos de Vrindavan. Então, Raghunath Das Goswami, ele, durante 14 anos, ele mergulha nos passatempos transcendentais mais profundos, daqueles humores mais elevados de Srimati Radharani em Chaitanya Mahaprabhu. E a partir disso, ele começa a viver uma vida de um asceta, de um grande renunciado, que é uma forma que é assim assombrosa, a renúncia que ele estabelece, o nível de renúncia, o patamar da renúncia dele, ao nível que é descrito que ele tentou ficar em frente ao portão do templo de Jagannatha, ele foi para alguns locais de caridade para receber alguma coisa para se alimentar, mas chegou um momento que a austeridade dele foi tão grande, a visão dele tão transcendental, que a praçada de Jagannatha é a praçada mais transcendental do universo, né? E simplesmente, tipo assim, quando sobe a praçada de Jagannatha, a gente vê muito isso na Índia, né? Tipo assim, todos os animais, né, da Índia, né, as vaquinhas, os macacos, os cachorros, os porquinhos, todo mundo come aquela praçada. Só que tem uma praçada que ela já fica tão putrefada, no nível tão assim, né, difícil, ninguém come. Quem comia? Raghunath Das Goswami. Ele comia aquela praçada e ele tinha aquela praçada como se fosse o néctar do próprio Senhor Jagannatha. Chaitanya Mahaprabhu ficou sabendo disso e falou assim: eu quero experimentar essa praçada transcendental. E aí ele foi em direção a Raghunath Das Goswami, Swarupa Damodara foi junto, e ele falou assim: Raghunatha, me dê essa praçada. E aí ele foi e tomou a força, e Swarupa Damodara, não. E aí quando ele experimentou aquela praçada que veio da mão de Raghunath Das Goswami, ele falou assim: não experimentei algo tão maravilhoso. Então, para vocês verem o nível
o nível de Raghunath Das Goswami. Depois disso, Chaitanya Mahaprabhu, ele parte, seus associados partem, ele na realidade fica assim totalmente desolado, ele começa a ter uma vida ainda muito mais austera, né? Cantando os santos nomes e meditando profundamente nos santos nomes. Ele inclusive tentou de alguma forma dar um fim na sua vida, querendo se jogar da colina de Govardhana, mas ele recebe um chamado de Rupa Goswami e Sanatana Goswami, que estava em Vrindavan. Existem grandes passatempos a respeito disso. Sanatana Goswami diz assim: mas se fosse tirar a vida, eu me conseguisse encontrar com o meu Senhor, com Sri Chaitanya Mahaprabhu, eu já teria feito isso em muitas e muitas vidas e continuaria fazendo. Essa não é a solução. Então ele recebe instruções transcendentais, né? Ele tem contato com Rupa e Sanatana, só que esses associados também, como Raghunatha Bhatta Goswami, Rupa Goswami, Diva Goswami, eles também vão desaparecendo, e é dito que cada vez que um desses Vaishnava vai desaparecendo, ele ficava mais estrito no seu seva, e ele vai fazer o seu bhajan durante 40 anos no Radha Kunda. Ele fica mais 40 anos absorto no Radha Kunda. Existem passatempos belíssimos no Radha Kunda, onde ele meditando nos santos nomes. A própria Srimati Radharani tem fotos no Radha Kunda sobre isso. As fotos, né? Srimati Radharani vendo e colocando um véu sobre a cabeça dele para o sol a pino que dava naquele momento, para que ele continuasse cantando os santos nomes. Existem fotos que naquela época no Radha Kunda, animais selvagens se aproximavam e Raghunath Das Goswami estava ali profundamente. Tem fotos de leopardos, leões, tigres, e é como se ele não estivesse ali presente. Os animais não interferiam absolutamente nada frente a essa conexão transcendental. Para a gente finalizar Raghunath Das Goswami, vou fazer o link com Krishnadas para falar só um ponto de Krishnadas Goswami. Krishnadas Kaviraj Goswami é um dos autores autorizados, pleonasmo. Ele é um dos grandes santos que tiveram potência divina para falar sobre a biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, sobre a vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E ele recebe bênçãos assim, principalmente da deidade de Madan Mohan, né? Porque muitas pessoas pediram para que ele pudesse escrever sobre os passatempos finais de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Que Vrindavan Das Thakur, o outro grande santo que escreveu sobre a vida de Chaitanya Mahaprabhu, ele escreveu mais sobre os passatempos iniciais. Mas Krishnadas Kaviraj Goswami, ele não se achava capaz, já estava numa idade muito avançada, mas de alguma forma ele escreveu e ele pediu permissão a Raghunatha Bhatta Goswami para fazer isso. E ele descreveu simplesmente tudo aquilo que ele aprendeu da vida de Chaitanya Mahaprabhu, dos escritos que ele pôde ter, do que Raghunatha Das Goswami passou para ele quando ele ficou esses 14 anos junto com o Chaitanya Mahaprabhu. Então vocês imaginam a envergadura do Chaitanya Charitamrita. É por isso que é dito que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele ressalta que se todos os livros do universo se perdessem, inclusive o Srimad Bhagavatam, mas se sobrasse só o Chaitanya Charitamrita, então o mundo todo estaria salvo. Que ele, se tivesse uma grande enchente no término do mundo, ele estaria com o Chaitanya Charitamrita. Vamos começar a estudar no seu ano que vem. Porque na realidade a gente, quando vê o Bhagavad Gita, é a fundação inicial, não fala de forma aprofundada sobre os passatempos de Krishna. Isso acontece no Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam, seu último verso, ele fala as glórias dos santos nomes do Kirtanya Sadahari. Você cantar as glórias dos santos nomes. E o Chaitanya Charitamrita é o tempo inteiro as glórias dos santos nomes de Krishna, com todos os seus associados eternos. O Chaitanya Mahaprabhu, com Nityananda Prabhu. Isso é inglês, né? Não, a tem gente tem português. É difícil achar, mas tem. Muito difícil. Então, tipo assim, olha, a ISKCON lançou agora, tipo assim, o Chaitanya Bhagavata, que é extraordinário, mas eu acho que em breve eles vão também estar lançando de novo uma reimpressão que é fundamental do Chaitanya Charitamrita. Então, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, ele também é uma manjari transcendental, do mundo transcendental. Então ele dá essa pérola
de nós podermos hoje falar sobre essa literatura que ela está junto a nós. Né? Então isso é muito importante, isso é graças a esse grande santo, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Então, que a gente possa, nesse dia de hoje, nesses dias de desaparecimento, que a gente tentou tocar nas glórias desses grandes santos, única e exclusivamente com a intenção de nos purificarmos, porque são temas extremamente elevados, são metas extremamente elevadas, mas a gente tem que ter referências de metas elevadas. A gente não pode ter metas baixas. Se você quer ser um grande nadador, você quer procurar um melhor treinador. Se você quer ser um grande em qualquer coisa, você pergunta quem é o referência nesse campo. Então, quando a gente fala assim, quem são as referências em Bhakti Yoga? Quem são as referências em vida devocional? São essas grandes almas. E a gente tem que ter certeza disso. Por isso que a gente tem que falar dos 6 Goswamis. Por isso que a gente tem que saber quem é o nosso Panchatattva. Quem é o nosso Gurudeva e de onde é que vem o nosso Gurudeva. Quem são Trivikrama Goswami, Bhakti Vaibhava, Bhakti Raksha, Bhakti Balabhatirtha Goswami, Bhakti Vedanta. Quem são essas grandes almas? Senão a gente pode simplesmente acontecer cegos que são guiados por cegos. E nesse mundo, se você botar um turbante, botar uma roupinha, começar a falar línguas estranhas, você vai ter um rebanho poderoso. Então, fiquemos muito precavidos do que é verdadeiramente vida espiritual. E para isso nós precisamos escutar de forma imparcial a vida desses grandes santos. E vamos cada vez mais cantando os santos nomes, cantando, que tudo vai se desvelando, que tudo vai mostrando, cada vez mais eles vão se aproximando, a nossa mente cada vez mais vai ficar sendo conduzida por essas mentes. E não, como diz no Evangelho, não sou mais eu quem vivo, mas o Senhor que vive em mim. Não é mais um desejo meu de caminhar nesse mundo, é um desejo, como o Prabhupada diz, ó Krishna, eu estou aqui nesse mundo e não sei o que faço, mas quero ser como uma marionete, faça-me dançar conforme a tua vontade. Eu não quero mais ter vontade própria, eu não tenho mais desejo próprio. Mas para isso, gente, a gente tem que sempre a associação. Então a nossa associação de hoje foi maravilhosa e que a gente possa seguir nessa associação não só no dia de hoje. Amanhã é Kartika. Kartika é Damodara Vrata. Damodara Vrata, Radharani não está presente só em um mês. Chaturmasi não é presente em um mês. Nós temos que entender que sempre nós temos, só que a gente tem essa misericórdia. Cristo é tão misericórdia que ele falou o seguinte: vou dar um mês com muita potência para vocês ligar a pilha. Jai Shila Raghunatana Bhatta Goswami Ki Jai. Jai Sri Raghunatana Dasa Goswami Ki Jai. Jai Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Prabhu Ki Jai. Jai Srila Gurudeva Ki Jai. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Brinda Jai Shri Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Sijiva Gopala Bhakta Dasa Raghunath Sad Goswami Prabhu Ki Jai. Jai Radha Shama Sundara Ki Jai. Nityananda Prabhu Ki Jai. Chaitanya Mahaprabhu Ki Jai. Guru Parampara Ki Jai. Gaura Premanande Haribo Mahamantra Ki Jai. Jai Shri Radhe. Hã? O que ele falou? Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita
Krishna Chaitanya